Bem-vindos às experiências da Doutora Demodê. Meu nome é Tupá Guerra, eu sou historiadora, e hoje a gente vai se aventurar de novo pela culinária, mas dessa vez vai ser uma receita salgada para variar um pouco a nossa vida, né? Eu tinha um repolho roxo na minha geladeira e eu precisava dar um destino para o repolho, fazer alguma coisa com ele. E daí eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer é buscar no meu livro, um dos livros que eu mais gosto de receitas antigas, e ver se tinha alguma receita fácil, simples assim, para testar com o repolho. Chama-se O Cozinheiro Nacional. Foi um livro provavelmente publicado ali em 1870 e alguma coisa. E ele foi basicamente o segundo livro de culinária publicado no Brasil. E ele tem uma grande diferença sobre o Cozinheiro Imperial, que foi o primeiro livro de receitas, porque dessa vez ele traz muito mais receitas, ou pelo menos ele diz na capa que ele traz mais receitas brasileiras. O próprio subtítulo do livro já explica o que ele traz e o que é de diferente. Cozinheiro Nacional, ou Coleção das melhores receitas das cozinhas brasileira e europeias para a preparação de sopas, molhos, carnes, caça, peixes, crustáceos, ovos, legumes, pudins, pastéis, doces de massa e conservas para a sobremesa, acompanhado das regras de servir e de trinchar. E é aí que eu acho esse livro fascinante, porque ele tem, então, não só a receita, ele vai trazer muito assim do como preparar um jantar, como organizar a mesa, ele traz quase tudo que você deveria saber no século XIX no Brasil, para ser uma pessoa de sociedade, né? Então ele traz várias coisas curiosas, várias coisas interessantes. Qualquer dia eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas aí, já que eu ia fazer uma receita sobre o repolho, eu achei que seria legal também trazer um pouquinho de informação, ou pelo menos descobrir mais sobre o repolho em si, no caso do repolho roxo. O repolho, ele é uma subespécie da Brassica oleracea. É um grupo que inclui muitas outras coisas, tipo couve, etc. Inclusive, às vezes as pessoas, eles são a mesma planta, eles são a mesma planta porque é outra subespécie, mas eles estão ali juntinhos, né? E ele faz parte, então, o repolho do grupo Capitata, que significa que tem a ver com cabeça ou ter cabeça. E o próprio nome Capitata tem muito a ver com o que se entende ou o que se pensa sobre a origem do repolho. A teoria que era mais comum e costumava ser mais aceita era de que os romanos tinham espalhado o repolho pela Europa. Então, o repolho teria sido selecionado ali na área do Mediterrâneo, mais ou menos no século I. Existe uma outra teoria que fala que, na verdade, o repolho teria sido espalhado por aí pelos celtas. E é legal a gente lembrar que os celtas e as conquistas dos celtas vêm desde, assim, 600 antes da Era Comum, até 200 e tanto você tem os celtas chegando na Ásia. O mundo era bem conectado, ao contrário do que a gente costuma pensar. E por que a teoria dos celtas é uma teoria que tem uma certa relevância e acaba chamando bastante atenção? Bom, acontece que o nome do repolho em várias línguas, ele tem a ver com origens celtas, ele tem a ver com palavras que provavelmente eram palavras celtas. Quando uma comida, ela é normalmente utilizada a palavra mais relacionada a uma origem específica, a gente tende a traçar que provavelmente foi aquela galera que espalhou essa comida por aí, porque afinal foi o nome que eles davam para a comida que acabou ficando. Então, se a gente pensar Kopfkohl, do alemão. E eu vou pedir desculpas que a minha pronúncia de várias línguas não é lá essas coisas. Cabos ou caboche, no francês. Cabbage, do inglês. Capes, ou kraut, ou capost, do tártaro. Copi, no hindu. Enfim, várias outras línguas vão ter, então, essa questão muito semelhante à palavra celto-eslava, que é cap ou cap, com C ou com K, e que significa cabeça, como, enfim, inclusive em português, cabeça tem a ver, né? Aí, por outro lado, existem outros lugares que vão chamar, por exemplo, de Kaulion, na Grécia, ou Kaulis, em latim, Kale, na Escócia, Kal, na Noruega, Kol, na Suécia,
col, col, não sei, col, em espanhol. Todas essas outras vão se relacionar muito mais à palavra celto-germânica grega, porque às vezes é difícil traçar mesmo, cal, que significa caule. Muito, essa foi fácil. Já no português mesmo, a palavra que a gente usa, repolho, vem do castelhano, que originalmente veio do latim. Eu confesso que eu não tenho certeza se veio do castelhano, se a gente necessariamente pegou ela do castelhano ou se ela veio direto do latim, mas é possível que tenha vindo do castelhano. Então, vem do castelhano repolho, e que por sua vez vem do latim repolus ou repolulare, que significa produzir folhas em abundância. O fato de muitas línguas usarem duas palavras que possivelmente têm origem celta para falar de repolho, não é o nosso caso, mas enfim, significa que provavelmente o repolho foi espalhado por aí pelos celtas. No nosso caso, a gente usa couve, que provavelmente é mais próximo de cap e de cabeça. E, enfim, o repolho parece uma cabeça, né? E daí você tem uma diferença muito interessante de formatos e de tipos de couves, né? Que o repolho é um tipo de couve, no caso. Enfim. Por bastante tempo, você vai ter basicamente os que têm as folhas mais soltas e são mais abertinhos, costumam se dar melhor em climas mais quentes. Já esses que são com as folhas mais fechadas e mais unidas, costumam se dar melhor em climas frios. Então, por isso que provavelmente o que os romanos conheciam, o que era produzido no Mediterrâneo, era mais parecido com o que se chama, por exemplo, a couve lombarda, que não tem, acho que no Brasil, mas é tipo um repolho meio couve verde com as folhinhas tudo enrugada. Tem uma foto aqui para vocês saberem como é uma couve lombarda. A gente sabe que hoje em dia, das variedades que são mais comuns de se consumir no mundo todo, boa parte delas foi desenvolvida na Alemanha ou na França. Desenvolvida, no caso, por camponeses e por pessoas, né, por agricultores, que vão selecionando as espécies e criando variedades. Então você tem uns que são mais alongados, uns que são mais redondinhos mesmo, enfim, você tem uma variedade enorme de repolhos e couves no mundo. Olha, eu não consegui achar muito informações sobre como diabos o repolho veio parar no Brasil. Tipo, quem trouxe o repolho para plantar a primeira vez, enfim. Eu não consegui achar essa informação, é possível que ela esteja por aí. Se você sabe alguma coisa, eu agradeço. De qualquer forma, eu desconfio que no século XIX, pelo menos na segunda metade do século XIX, o repolho era relativamente comum em algumas cidades. Eu não vou dizer que ele era comum no país todo, porque o país é muito grande e, enfim. Mas eu imagino que no Rio de Janeiro, São Paulo talvez ainda não, ou talvez sim, não sei. Mas assim, em algumas cidades maiores, lembrando que São Paulo ainda não era muito grande nessa época, o repolho já devia ser relativamente comum. Por que eu acho isso? Porque no livro do Cozinheiro Nacional, você tem várias formas de substituir vários vegetais. E o repolho não está lá como ser substituído. Além disso, o repolho está listado entre os vegetais comuns. Então, isso me faz desconfiar de que o repolho já era produzido no Brasil e já era uma planta que era relativamente consumida, embora tenha vindo da Europa. Já na América como um todo, a primeira menção que a gente tem ao cultivo do repolho vem lá de 1540, mais ou menos, com um viajante que trouxe repolhos para serem plantados no Canadá. Depois disso, lá por 1700 e tanto, você vai ter mais outras receitas e pessoas falando sobre repolho, especialmente no norte da América. Então, assim, eu realmente não sei como o repolho chegou à América do Sul ou ao Brasil. Agora, é possível que esse repolho, que foi plantado no Canadá lá em 1540, não era um repolho roxo. Por quê? Porque a primeira vez que a gente tem uma menção escrita a repolho roxo é de 1570 na Inglaterra. Ah, Tupá, mas então quer dizer que só quando está escrito é que existe? Não. Pode ser que o repolho que foi plantado no Canadá já era um repolho roxo, não tem como saber exatamente. Mas o fato de você só tem. A gente costuma usar um pouquinho. Ah, tá, a primeira vez que isso aparece escrito é aqui, significa que nessa época ele provavelmente já se tornou comum o suficiente para aparecer em livros de receitas e outros livros. Então, o repolho roxo é um pouquinho mais recente como planta consumida, e é muito interessante o fato da gente consumir tanto ele hoje em dia. O repolho roxo em si é uma planta um tanto quanto peculiar. Primeiro que
Como ele é parente dos outros repolhos, ele é só um tipo dos muitos repolhos, ele, é, por dentro, quando você corta ele, você vai reparar que ele tem uma parte branca e a parte roxinha. Na verdade, a parte branca, ela é muito parecida ela tem pigmentos e etc, biologia, com outros repolhos, verdes ou verde-amarelados. O que varia muito também é a forma, é o solo em que esse repolho é plantado. Então, o próprio repolho roxo, se for plantado num solo alcalino, ele vai ser meio verde-amarelado, assim, ele não vai ser um repolho tão roxo. Já se você planta ele num solo mais básico, ele vai ser mais roxo. Num solo mais ácido, ele vai ser uma cor mais pro vermelho. Então, esse é o principal motivo de quando você vai comprar algum repolho, ele tá em cores diferentes. É justamente essa sensibilidade ao pH que esse pigmento do repolho tem, que faz com que ele seja muito útil para a gente fazer experimentos e descobrir pH das coisas. Então, no caso da receita, essa receita eu escolhi primeiro porque ela era muito simples, os ingredientes são fáceis, eu tinha tudo em casa, o que é muito importante porque tá tendo uma pandemia, eu não vou sair lá fora para comprar ingredientes só para isso. E as instruções eram mais ou menos claras. Como a gente já viu nesses livros, eles são feitos para pessoas que já sabem cozinhar, então as receitas não trazem um monte de instruções, como é comum hoje em dia, né? Elas são um pouquinho mais. Elas dão os ingredientes e mais ou menos o jeito de preparar. E era legal porque essa receita ela não era super estranha, mas ao mesmo tempo ela tinha várias questões curiosas. Então eu resolvi testar e vamos à receita. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o repolho. Nesse caso, eu não tinha um repolho inteiro, eu tinha só esse pedaço aqui. Bom, você vai pegar seu repolho e vai fatiar ele bem fininho. Eu não fatiei tão fininho assim, mas enfim, você fatia ele fininho. E é legal que enquanto tá fatiando, dá pra ver bem aquilo que eu já tinha falado, né? Que a parte de dentro é branca, assim como os repolhos, e que só a parte mais de fora das folhas é que é roxa. Aí logo depois que você tem o repolho cortadinho, certinho, você vai pegar o repolho e vai colocar na água fervendo. Você vai escaldar o repolho. Ferve água com sal numa panela, pega o repolho e coloca na água com sal, certo? Deixa lá, assim, de 30 segundos a 1 minuto e meio. Não é muito tempo. No caso, tinha bastante repolho, assim que eu coloquei, claro, a água parou de ferver, eu esperei um pouquinho, e é isso, você vai tirar o repolho dali. Depois de ferver, o ideal é você colocar o repolho numa água gelada. Mas é possível que ali no meio do século XIX não se colocasse em água gelada, só em água fria mesmo. Hoje em dia dá para colocar em água gelada porque gelo é uma coisa fácil de conseguir e o repolho vai ficar com uma cor mais vibrante. Mas, enfim, funciona. Eu só coei e passei uma água fria e agora você vai deixar isso esfriar. Enquanto o repolho esfria, você vai cortar uma cebola. Eu estou fazendo basicamente meia receita porque o meu repolho, como eu disse, estava pequeno, né? E vamos para a panela. Aqui a gente vai colocar 1 colher de manteiga, salsa. No caso, eu só tinha salsinha seca, mas faz com a fresca, enfim, é só porque era o que eu tinha em casa. Então, coloca a salsinha, coloca a cebola picadinha, um pouquinho de sal, a gosto no caso, né? Eu coloquei meia colherinha. Pimenta do reino. Mistura, deixa a manteiga derreter, vamos fritar essa cebola. A ideia é dourar um pouco a cebola. Lembrando que, além disso, você vai colocar 1 colher de açúcar. Então, quando a cebola estiver douradinha, assim, mais translúcida, pega o seu repolho que estava lá, né, depois de estar com a água, e coloca aqui, a gente vai refogar o repolho. Na receita fala, espera ferver. Eu achei que não fez muito sentido, porque, enfim, não tem nada para ferver. Você não quer cozinhar ele demais, porque você quer que ele ainda fique um pouquinho crocante. Então você desliga o fogo e agora aqui na parte de antes de servir, um cálice de vinho. Eu achei um tanto quanto esquisito. Eu acho que essa foi a parte que eu fiquei mais curiosa da receita. Falei, uai, como assim um cálice de vinho?
Dá pra ver que o álcool praticamente evapora todo, então não é uma receita que fica alcoólica. Pode todo mundo comer sem problemas. E o vinho não fica muito forte, fica só interessante. E agora vamos experimentar para ver se ficou bom esse negócio, né? E assim, o cheiro é muito gostoso. Essa parte, o aroma, 10, assim, já me ganhou aqui. Porque tem a manteiga, tem a cebola, é difícil errar com esses ingredientes, né? E, gente, eu tô gravando a voz depois porque eu tava muito ocupada comendo pra falar. Mas ai, que negócio gostoso! É impressionante, eu acho que é um dos repolhos mais gostosos que eu já comi. Eu recomendo muito que vocês testem a receita. Por favor, me contem se vocês testarem. E tá, tipo, sério, bom demais. Eu comi esse pratão inteiro de repolho porque tava muito gostoso. Bom, gente, então é isso. Eu totalmente recomendo. Tava muito gostoso. E eu espero vocês daqui a 15 dias para mais alguma receita ou, enfim, mais alguma super aventura na história.